Sejam bem-vindos à nossa aula online. Meu nome é Leandro José Moro, acadêmico do Polo Uninter São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Tenho muito orgulho de fazer parte desta grande universidade que é a Uninter. Em virtude da pandemia do coronavírus, não podemos estar nos reunindo em sala de aula, por conta do contágio que a aglomeração de pessoas pode trazer. Como vimos, se não seguidas as rígidas orientações sobre higienização para frear o Covid-19, podemos nos contagiar e contagiar as demais pessoas. Então siga todos os protocolos de segurança para evitar o contágio pelo coronavírus. Então vamos lá, a nossa aula, que será sobre as missões jesuítas na América, também chamadas de reduções. Eram aldeamentos indígenas onde os jesuítas tinham a missão de catequizar os indígenas, trazendo para a América um cristianismo mais europeizado, mas sem os vícios e maldades que passaram pela igreja na Europa. Algumas das principais reduções jesuítas no Brasil foram os 7 povos das missões, localizado no Rio Grande do Sul, e foram São Francisco de Borja, São Nicolau, São Miguel Arcanjo, São Lourenço Marte, São Borja, São João Batista, São Luís Gonzaga e Santo Ângelo Custódio. A maioria destas ruínas, dessas antigas reduções, ainda existem nas respectivas cidades do Rio Grande do Sul, e a mais famosa delas é a de São Miguel, localizada em São Miguel das Missões. Bem, na nossa aula será feita a leitura de textos que serão enviados via e-mail sobre o assunto das missões jesuítas no Brasil e artigos da internet. Após a leitura dos textos, haverá a apresentação do filme A Missão, que foi gravado inclusive cenas nas belas cataratas de Foz do Iguaçu, que trata sobre o assunto da vivência entre os indígenas e os jesuítas e a luta contra os seus opressores. No final será proposto aos alunos que construam 3 textos diferentes, cada um escolherá um dos temas a seguir. Como viviam os povos indígenas e a sua relação com os jesuítas. O próximo seria: quais as principais dificuldades que os jesuítas encontraram para se estabelecer, catequizar e viver entre os indígenas? E por fim, o último tema, elaborar um texto sobre quais eram as pretensões do governo de Portugal e Espanha na Guerra Guaranítica. Após isso, acontecerá a postagem e marcação dos colegas no Facebook. Depois de realizada estas atividades, enviarei um convite aos pais para que estes ajudem seus filhos a produzirem, com o que tiverem em suas casas, uma roupa igual ou parecida com a que os indígenas usavam ou dos padres jesuítas. Propor aos alunos que façam uma visita virtualmente às ruínas de São Miguel das Missões, um dos mais importantes sítios arqueológicos sobre as missões jesuítas. Bem, o objetivo desta aula é compreensão da importância da catequização dos povos indígenas para o desenvolvimento das colônias, entender a importância das reduções jesuítas para a delimitação de novos territórios das colônias, entender a união entre os jesuítas e os indígenas na defesa da vida, cultura, mística e religião. E devido a este isolamento, as famílias estão passando mais tempo em casa. Com isso, é bom levar ao conhecimento das famílias a história das missões jesuítas, que tanto impactaram nas regiões sul do país e que influenciaram nas delimitações de nosso território. E como sempre é bom relembrar nossa história e fazer botar nossa mente para pensar, podendo ajudar a combater esses danos colaterais que a pandemia nos trouxe. Além do reavivamento histórico,
dessas situações que aconteceram no nosso país, muitas pessoas deixaram, por conta da pandemia, de visitar e conhecer a história das ruínas de São Miguel das Missões, localizadas no estado do Rio Grande do Sul. Muitas pessoas antes da pandemia já sofriam também algum problema psicológico, que agora podem se agravar. Então é sempre bom e bem-vindo algo para os distraí-los, além de proporcionar conhecimento histórico. Passar a importância de manter viva em nossa memória momentos marcantes de nosso país, proporcionando assim uma valorização de nossa cultura e história nacional. E muito obrigado a todos que estão assistindo a esta aula. E lembre, mantenha a higiene sempre.